tema 6, nós vamos estudar JavaScript. O que é linguagem de programação? É a forma como o programador estabelece todos os passos, comandos que o computador tem que seguir para que uma ação seja desempenhada. Um exemplo é a página de contato de um site. O programador teve que estabelecer um passo a passo para ser seguido. Antes de enviar um e-mail com os dados do usuário preenchidos, primeiro, o programa tem que verificar se o campo e-mail foi preenchido. Segundo, se o usuário não esqueceu o arroba ou o ponto. Terceiro, caso uma das verificações acima sejam verdadeiras, peça para que o usuário preencha o campo adequadamente. E quarto, tudo validado corretamente, então envie o e-mail para o setor de vendas com a pergunta do usuário. Lógico que todos estes comandos são estabelecidos por meio de uma linguagem de programação. Existem diversas linguagens de programação. Na web, é comum fazer esta validação do lado do cliente, com a linguagem de programação JavaScript. Então, o nosso código JavaScript ele é interpretado pelo navegador, ou seja, o navegador vai traduzir cada um destes comandos e desempenhar aquela determinada função. Ou seja, todo o trabalho fica para o navegador da máquina do usuário, cliente. Já a programação do lado do servidor, o processamento ocorre no servidor que a página está hospedada. Então, esta é a diferença entre a programação do lado do cliente e do servidor. Bom, e para começar, nós temos que entender o conceito de variável. A variável é um espaço reservado na memória do computador para guardar um dado. E esse dado ele pode ser numérico, ele pode ser texto, ele pode ser booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. As variáveis booleanas, ela só guarda o valor verdadeiro ou falso. Em outras linguagens de programação, você tem que definir exatamente qual é o tipo dela. Mas no JavaScript isso não é necessário. Basta você indicar para o JavaScript que é uma variável e ele automaticamente vai saber qual é o tipo de acordo com o dado que você coloca dentro desta variável. Bom, para entendermos e aprender a trabalhar com variáveis, vamos fazer o cálculo de média de 3 notas de um determinado aluno. Então, eu coloquei aqui H1. Perceba, esta página ela foi salva com a extensão .html e tem toda aquela estrutura básica do HTML. Colocamos um título aqui, né, assim, para ficar mais evidência, calculando a média das 3 últimas provas de um aluno. E, em seguida, nós vamos iniciar o nosso JavaScript. Para isto, nós vamos colocar aqui a nossa tag script. Então, com isso, você está dizendo ao navegador, aqui começa o meu script JavaScript. Bom, a gente iniciou o JavaScript, em algum momento nós vamos ter que fechar, usar a tag de fechamento. Então, já vamos fazer isso para que não ocorra nenhum erro. Outra coisa importante é fazer a indentação do código. Então, tudo isso aqui está dentro do body. Então, vamos selecionar tudo e dar um tab. Pronto. Ele fica um pouco para dentro do corpo, né, do nosso site. Então, indicando que tudo isso daqui faz parte do nosso corpo do site. Ok. Aqui também fazer a indentação e vamos declarar a nossa primeira variável.
para declarar a variável, nós colocamos uma palavra reservada chamada var e em seguida o nome que a gente quer para a nossa variável, ok? Poderia ser qualquer nome aqui. Tem algumas regras que vocês precisam estar atento. Veja, leia a apostila. Lá nós temos a descrição das regras a serem seguidas aqui para a criação deste nome. Este igual, ele é um operador, gente. Faz parte deste tema estudar os operadores. Este é um operador de atribuição. Então, eu estou atribuindo este texto. Karina da Silva, que seria o nome da aluna. Perceba que por ser um texto, a gente tem que colocar entre aspas. Então, em outras linguagens, a gente precisa dizer, isso aqui é uma variável que vai guardar um texto. No caso do JavaScript, ele tem aspas, isso aqui é um texto, né? Então, nós não declaramos, né, qual é o tipo desta variável. Linguagens deste tipo é chamada de fracamente tipada, ou seja, eu não preciso ficar dizendo qual é o tipo. Já em outras linguagens, onde a declaração do tipo ela é obrigatória, são chamadas de fortemente tipada. Bom, agora eu vou declarar outras variáveis de outros tipos para a gente ver como que fica. Lembra da variável verdadeiro ou falso? Então, vamos fazer ela aqui, Como dito, nós não precisamos dizer qual é o tipo, só atribuímos o valor a ela. No caso, falso. Caso quisesse atribuir o valor verdadeiro, era só trocar por, porém, vamos deixar falso mesmo, o valor inicial dela. Por quê? Eu não sei ainda quais foram as notas, eu não calculei a média, então, por enquanto, o estado de aprovação está igual a falso. Agora, nós vamos declarar e atribuir valores a cada uma das provas. Então, aqui nós temos a prova 01, tá? É uma variável também. Eu vou guardar ali um número. Perceba, número não tem aspas, É só um número mesmo. O aprovado também não tem, né? No caso do booleano não tem aspas, mas eu só consigo colocar dois valores, verdadeiro ou falso. Então, a prova 2 foi dado o valor 9, a prova 3 foi dado o valor 6. Por enquanto, este valor não está sendo preenchido pelo usuário. Nós que estamos colocando via código, nestas linhas aqui. Bom, nós vamos ter que ter outro espaço na memória do computador para armazenar o quê? A média. Então, ou seja, eu tenho um espaço reservado para o nome do aluno. Nós temos uma outra variável para dizer se foi aprovado ou não. Mais 3 variáveis para dizer em cada uma delas a nota da prova 1, 2, 3, respectivamente. Também nós temos que guardar o valor da média. Então, nós temos que ter uma outra variável chamada média. O valor inicial eu vou colocar como 0.
depois de calculada a média, a gente altera este valor. Mas o espaço na memória RAM, né? Daquela memória volátil, se eu desligar a máquina, eu perco isso. Agora vamos calcular então esta média e alterar este valor 0 para o valor calculado pela máquina. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar aqui que a média vai ser igual, de novo, o operador de atribuição, e nós estamos somando prova 01, o valor que tem ali dentro, que é 6, está lá reservado na memória do meu computador, mais o valor da prova 2, que é 9, mais o valor da prova 3, que é 6. Vai ser tudo isso dividido por 3. Para dizer que é tudo isso dividido por 3, nós colocamos este parêntese, tá? Por que isso? Porque aqui nós temos os operadores aritméticos de soma, tá? Mais. E nós temos aqui o operador aritmético de divisão, que é esta barra. Para o computador, os operadores de multiplicação e divisão, ele tem preferência. Então, toda vez que encontrar o operador de divisão, né, ou vezes, ele vai fazer primeiro que soma e subtração. Ou seja, se eu não colocar o parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da prova 03, dividir por 3. Por quê? Porque ele tem prioridade em relação aos outros operadores de soma. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, 6 dividido por 3. E depois ele vai somar com prova 02, que é 9, prova 01, que é 6. Perceba, o valor não vai dar o valor que nós esperamos. Por isso, nós colocamos o que aqui? Um parêntese. Desta forma, ele vai executar o que estiver dentro dos parênteses primeiro. Ou seja, vai somar todos os valores para depois dividir por 3. Este valor aqui está sendo guardado ou atribuído em média. Então, o valor antigo lá era 0. Mas quando eu faço essa conta, eu estou armazenando este novo valor aqui dentro da minha média. Por quê? Por conta deste operador de atribuição. Estou falando, ó, média não é mais igual a 0. Agora, ele é igual ao resultado desta conta. E todos estes, mais divisão, são operadores aritméticos. Bom, vamos imprimir agora para o usuário todos estes resultados. Eu tenho um método já feito. O JavaScript já tem ele programado, né? É um método do documento, tá? Do meu documento. Então, o que eu estou fazendo com esse método de escrita, ó? Estou escrevendo no documento. Todo método, ele é acionado, chamado, através desse ponto. Quando nós temos um método, nós colocamos este ponto aqui, ó. Mas, resumidamente, toda vez que a gente quiser escrever algo na tela, na nossa página, nós vamos utilizar ele desta forma. O que vai mudar? O que eu quero escrever. Então, aqui eu vou colocar o que eu quero escrever. Se eu quiser escrever somente aluno, não a palavra aluno, mas eu quero escrever o que tem dentro da minha variável aluno, que é o quê? Karina da Silva. Eu vou salvar isso aqui. Vou lá para o meu navegador. Perceba que apareceu aqui Karina da Silva. Então, isso aqui é o que está dentro da nossa variável
aluno. Voltando para o nosso código, eu quero escrever o nome do aluno e mais a média. Mas eu quero dar um espaço, um tracinho, alguma coisa. Quero pôr 2 pontos. 2 pontos é um texto. Eu quero que coloque como texto, ou seja, 2 pontinhos ali. Então, eu vou utilizar o operador mais de novo. Agora, ele tem a função de juntar, ou seja, concatenar. E eu não quero juntar com um texto, então tem que vir entre aspas. Nós já vimos que toda vez que for texto, tem que estar entre aspas. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos, espaço. Ok. Vamos ver como que ficou já? Vamos voltar lá, dar um F5. O F5 serve para atualizar nossa página. Ó, apareceu 2 pontos. E assim a gente vai juntando, como se fosse um quebra-cabeça. Voltando para o código, eu vou juntar novamente, então mais. E agora eu vou colocar a média. Eu poderia até colocar assim, ó, aluno, traço, média, e aí sim eu junto com o que está dentro da variável média, que não é mais 0, 0 foi o valor inicial, é o que foi calculado aqui, né? Está dentro da variável média. Perceba que o nome da variável não pode ter acentuação. Quando é texto para o usuário, a gente coloca. Mas aqui, ó, que vem o nome da variável, eu vou colocar como a gente definiu. E não pode ter acentuação. Vamos salvar a nossa página. E vamos ver a execução no nosso navegador. Vamos atualizar, né? Veja, já apareceu Karina da Silva, traço, média, igual, 2 pontos, 7. Ou seja, ele colocou aqui um valor que foi calculado pelo o seu código. No tema 7, nós iremos estudar os operadores e as estruturas de decisão e repetição. Os operadores aritméticos nós já vimos neste exercício. Então, nós temos o mais, a divisão. Dependendo da situação, a gente pode querer diminuir, né? Subtrair ou multiplicar. Vamos deixar aqui a soma mesmo. Ok, agora vamos ver sobre a estrutura de decisão. Essa estrutura é utilizada quando temos que decidir algo. Então, nós temos uma condição, caso aquela condição seja verdadeira, ela toma um rumo, caso não, ela toma outro rumo. E isto é feito por meio do comando if. Bom, o if é como se fosse um se, é uma pergunta, né? Se média maior ou igual a 7. Então, aqui é uma pergunta. Média, que é o valor calculado aqui, é maior ou igual a 7? Ao recordar o resultado deste código aqui, ele dava uma média 7, igual a 7. Então, ele vai entrar. Então, caso esta pergunta, a resposta seja verdadeira, ele entra aqui dentro das chaves. Então, aqui a gente tem que pôr uma chave de abertura e uma chave de término. E aqui dentro a gente coloca as instruções que a gente quer que ele faça, caso isso seja verdadeiro. No meu caso, eu vou mudar o valor da minha variável aprovado para verdadeiro, porque eu não sei se vocês lembram, mas ele estava com valor
falso. Mas se a média calculada for maior ou igual a 7, o valor da variável aprovado ficará igual a verdadeiro. O if, ele tem uma outra parte que é caso essa informação aqui seja falsa. Então, ele vai seguir este outro caminho aqui. O que eu colocar aqui entre estas chaves é que eu quero que ele faça caso isto não seja verdadeiro. Ou seja, eu quero deixar o valor de aprovado igual a... Por isso, ele é dito como estrutura de decisão. Eu faço uma pergunta. Caso verdadeiro, ele toma esse rumo. Caso falso, ele toma este outro rumo aqui. Vamos colocar para imprimir esse dado na tela. Vocês agora já sabem imprimir, né? Então, aqui eu estou imprimindo um texto que está juntando com o valor que vai estar na variável aprovado. Esteja lá o valor verdadeiro ou falso. Vai aparecer aqui. Vamos salvar. Vamos atualizar. F5. Ok, ela está aprovada. Voltando para o nosso código, eu quero mostrar o operador relacional que nós estamos utilizando, que é maior ou igual. Nós também temos os operadores menor igual, igual, diferente, maior, menor. Então, estes são os operadores relacionais. Vamos voltar para o que era, né? E os operadores lógicos. Vamos supor que eu coloquei aqui, ó, média maior que 7. Só isso. Só que eu vou entrar aqui, caso a média seja maior que 7, ou, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ou, o símbolo do ou, e vou verificar novamente. Qual é a outra verificação? Se média é igual a 7. Dois iguais. Um igual, ele representa a atribuição. Então, toda vez que a gente está comparando se alguma coisa, né, se a variável é igual a um número ou igual a outra variável, nós colocamos dois iguais. Vamos colocar entre parênteses. O resultado tem que ser o mesmo. Vamos salvar. F5 para atualizar. E veja que nós temos o mesmo resultado. Este operador aqui, ó, que faz a junção de mais de uma condição, é chamado operador lógico. E é o operador lógico ou. Existe um outro operador lógico que é o e. O que acontece aqui? As duas condições vão ter que ser verdadeiras para entrar aqui e executar esta linha de código. Ou seja, a média tem que ser maior que 7 e igual a 7. Não tem como, né, pessoal? Se eu coloco o e nesta situação, vai dar um erro de lógica. Por quê? Porque a média vai guardar um único valor. E esse valor não consegue ser maior que 7 e 7. Porque se ele for 7, ele não vai ser maior que 7. Olha só. Então, aqui tem que ser ou mesmo para funcionar. Mas o e é um outro operador lógico que nós podemos utilizar. Aqui você vai deixar o ou fazer como estava antes, numa única verificação, verificar se a média é maior ou igual a 7. Para entender o que é um laço de repetição, eu vou passar esta linha para baixo. Vou fazer o seguinte: vou pedir para o computador
para que ele repita 8 vezes esta linha. Então, eu vou adicionar o laço de repetição for. Dentro das chaves, eu coloco o que eu quero que ele repita. O for, ele é composto em 3 partes. O primeiro é o contador. Vamos criar aqui uma variável, vou dar o nome de i, e ela vai iniciar com o valor 1. Então, o valor inicial deste contador. Depois, separado por vírgula, nós vamos colocar o ponto de parada. Na verdade, nós vamos determinar ali a condição para que ele entre no meu laço, nessa repetição. Qual é a condição que tem que ser satisfeita para entrar aqui nas chaves e fazer estas linhas? Então, vou colocar aqui que ele vai entrar quando o i for menor ou igual a 3. Por quê? Eu quero repetir 3 vezes. Quero escrever 3 vezes isso. Ponto, vírgula. A terceira e última parte é o incremento. Ou seja, é o que vai ser responsável por aumentar 1 a cada vez que ele executa o for. Então, i mais mais. Ou seja, meu i inicial é igual a 1. 1 é menor ou igual a 3? É. Ele vai entrar e vai imprimir isso aqui. Aí, o i é incrementado. Ele passa a ser 2. 2 é menor ou igual a 3? É. 2 é menor que 3. Então, ele vai entrar e vai executar estas linhas. Aí, ele incrementa de novo. Então, o i agora passa a ser 3. 3 é menor ou igual a 3? É igual. Ele vai entrar. Vai executar aqui. Então, o i é incrementado novamente. O i passa a ser 4. 4 é menor ou igual a 3? Não, não é verdadeiro. Então, ele não executa esta parte do código. Ele sai fora deste laço. Por isso que é um laço de repetição. Você vai repetindo a quantidade de vezes que você quer, que é determinado por esta condição. Vamos ver o resultado das modificações. Vamos ver se ele vai repetir 3 vezes. Vamos dar F5. Então, ele repetiu 3 vezes. É lógico que a gente poderia pular a linha para ficar mais fácil de verificar, né?